paz do Senhor Jesus, povo de Deus, voltando aqui para vocês. Gente, não consegui gravar esses dias, estava resolvendo umas questões. Hoje eu vou contar o testemunho da Dona Rosana e do seu João Paulo. Eu quero deixar o Salmo 37, que foi recomendação dela, foi um dos salmos que ela usou bastante no processo da restauração do casamento dela, tá? No Salmo 37, no versículo 5 e 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lá no versículo 7, aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrite por causa da pessoa que prospera, nem com aquele que trama perversidade. A Dona Rosana diz que ela fez muita campanha nesse Salmo 37. Ela fazia campanha, mas é o versículo que mais ela usava nas campanhas dela, era esses versículos, né, no caso. Ela usava o Salmo todo, né, gente? Mas ela disse que o versículo que mais ela usava era o 5 e o 7. Mas é bom você usar todo o Salmo 37. Ele é um salmo muito bom, amém? Então, vamos lá. A Dona Rosana, ela disse que o processo do deserto, o processo de tudo que ela passou, durou 16 anos. Ela disse que ela conheceu o seu João Paulo. Na época, ela tinha passado por um relacionamento frustrado, aonde a pessoa que ela se envolveu antes não queria saber de nada com nada, e pelo que eu entendi, ela não especificou com essas palavras, mas ela conversando dá para entender que ele largou ela, né? Não quis saber dela. Então ela tem 2 filhos, é um casal de filho que ela tem desse casamento. Não foi um casamento, gente, foi um envolvimento que ela teve com um homem. E quando a criança dela era pequena, acredito que não tinha nem 1 ano de idade, tinha por volta de uns 9 meses, ela conheceu o atual esposo dela, que é o seu João Paulo. O seu João Paulo nunca tinha sido casado com ninguém, só se envolvia com pessoas, mas ele nunca tinha tido nenhum tipo de casamento, não. Ela só tinha se envolvido com uma pessoa, mas também não foi casamento, no caso dela. Ela só se envolveu com essa pessoa, enfim, muito jovem. E ela disse que quando ela conheceu o seu João Paulo, o meninozinho dela não tinha nem 1 ano, que é dela, mas o seu João Paulo assumiu, né, como se fosse dele, essa criança. Então, eles ficaram juntos e ela disse que ele bebia demais da conta. Ela não era da igreja, ela era também do mundão. E ela disse que ela não bebia, não ia pra farra, mas aí por ele beber, ela saía da casa dela, ia nos bares buscar ele. Ela ia, ficava lá esperando. Ele bebia, bebia, bebia que caía. Aí ela ficava esperando pra levar ele pra casa. E ela disse que foi em média uns 4, 5 anos que ela passou desse jeito, né? De buscar ele nos bares. Até que ela engravidou da primeira filha deles 2. Quando ela engravidou, além dela já ter o meninozinho, que agora já era grandinho, né? Já tinha por aí quase 5 aninhos. E aí ela disse que ele ia pro bar, ela deixava, ele ia. Ela já não tinha a mesma disposição de ir buscar ele nos bares. Aí um dia ela foi, botou as crianças no braço e foi buscar ele no bar. E ela disse que trouxe ele para casa. E toda vez que ela ia buscar ele, né? Toda vez que a Dona Rosana ia buscar ele, ela disse que quando chegava em casa, tirava aquela roupa suja que ele tava, dava banho nele, botava uma roupa limpa, cuidava bem dele, botava ele na cama, cobria ele direitinho, e ele acordava no outro dia, ou às vezes na madrugada. Mas ela disse que ela foi cansando, aquilo foi se tornando cansativo para ela. E ela foi, uma outra vez ele foi e
ela não foi mais buscar ele no bar. Ela disse que estava tão cansada daquela situação que ela não foi buscar. E ela estava com o bebê, estava com a criança que ela já tinha, né? E ela estava grávida já para ganhar a criancinha dela, que era uma meninazinha. Aí ela disse que ele chegou bêbado, 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 vomitando tudo. Nesse dia ela deixou ele dormir em cima do próprio vômito. Ela não cuidou mais. Aí no outro dia foi que ele percebeu como é que ele tava e aquela cena constrangeu ele, né? E desde então, aí ele passou a não ir mais pros bar. Só que na gravidez dela, ela tava já para ganhar a criança dela e ele passou a ter envolvimento com mulheres, né? Ele vivia dentro de casa, mas não era mais como se fossem marido e mulher, pela gravidez dela e por uma série de coisas. Ele passou a ter envolvimento com mulheres, passou a se envolver não só com uma, mas com várias mulheres. E ele só vivia dizendo que ia deixar ela, e era aquela luta travada. E ela disse que aquilo machucava ela de uma tal forma que ela estava extremamente cansada. Ela disse que uma vez, porque na cidade que ela mora, gente, é tanta ladeira que a ladeira faz assim. Diz ela que uma vez ela tava já para ganhar o bebezinho, a bebezinha dela, já na véspera de ganhar. E ela trabalhava vendendo coisas. Ela comprava coisa para revender, né? Negócio de lençol, toalha, essas pequenas coisas, negócio de gel para dar massagem. E ela disse que o sol muito quente, ela desmaiou no meio da... Como é que o pessoal chama? Aquelas coisinhas assim da calçada. E ela disse que desmaiou lá, com fome, que ela não tinha comido, não tinha conseguido vender nada. E aquela situação, ele visitava a casa deles, né? E então não tinha como, ele não estava dando suporte em nada, de negócio de dar comida, não. Ela vendia as coisinhas dela para poder gerar a renda e comprar as coisinhas para ela e para a criança dela, né? Que ela estava grávida, mas tinha a criança, quando ela casou com ele, ela já tinha. E foi então que ela disse que aquilo foi, não estava dando certo, ela estava muito cansada. Quando ela ganhou a meninazinha dela, ela ganhou só. O marido dela não, nem em casa não estava. Tava na bebedeira, na safadeza, tava no mundão, pintando o sete. Então, e o tempo foi passando, ela ganhou a bebezinha foi crescendo e ela disse que ninguém deu suporte a ela, pela família dela morar em outra cidade. E lá, o marido dela morava nessa cidade e uma parte da família dele também morava lá. Só que as pessoas não foram lá dar auxílio a ela. Ela disse que ela, de resguardo, com uns dias que ela tinha ganhado, ela adoeceu, quase morre. E quem ajudava era aquele meninozinho pequenininho que levava água para ela, ajudava assim, né? E mesmo com a pouquinha força que ele tinha pequenininha, ajudava ela a ir pro banheiro e tal. Então ela, gente, eu acredito assim que tenha sido uma, não consigo nem dizer para vocês como deve ter sido muito doloroso, porque a pessoa com um bebezinho novo, a criança chorando, a pessoa doente e o marido sabe Deus por onde. E ela ia contando e eu fui pegando, prestando atenção nas partes que ela estava falando, em questão de ele só visitava muito vagamente a casa deles, né? Ficava de semanas na farra, né, com outras mulheres. Aí o tempo passando, a criancinha dela foi crescendo, né, a bebezinha que ela teve, e ela disse que engravidou tomando remédio, gente. Ela não tinha parado. E o tempo foi passando, as crianças crescendo, e ela continuou fazendo as vendinhas dela, levava as crianças, né? E quando já pôde, quando ela aceitou aquele meninozinho maiorzinho dela, ela botou na creche e ficava com a outra menorzinha. E ia fazer as vendas dela
e levava. Às vezes pessoas próximas compravam as coisinhas que ela vendia. E o tempo passando, e o tempo passando, e ele cada vez mais no mundão, nas coisas erradas. E ela disse que ela não conhecia a palavra, não tinha a quem ela recorrer. E teve um dia, a situação que ela disse que olhou para os 4 cantos da casa dela e não tinha uma colher de açúcar para ela fazer uma garapinha de açúcar e dar para as 2 crianças dela beber, né? E ela disse que a criança chorando, a pequena, ela ainda dava o peito, mas o maiorzinho, o que ia comer. E ela disse que aquela situação foi quando ela clamou, né? Entrou pro quarto e orou tanto a Deus que se o Senhor realmente quisesse, o Senhor mudasse a história dela e tal. E ela disse que foi a oração mais sincera que ela fez na vida dela, foi naquele dia. Que ela orou com todo o coração dela. E o Senhor usou uma vizinha, e essa vizinha foi lá deixar umas coisinhas para ela. Umas comprinhas, negócio de arroz, feijão, carne, leite, umas frutinhas, umas frutas, né? E aí, a partir daí, ela se voltou, passou a ir para a igreja. Passou a ir para a igreja, e ela disse que tinha uma irmã que ajudava muito ela em oração, né? Mas ela não tinha contado para ninguém o que ela estava passando no casamento dela. E essa irmã ajudava muito ela, orava, segurava na mão dela em questão de que ia dar tudo certo. Ela não sabia o que ela estava passando, mas ia dar tudo certo. E nisso, gente, eu já tinha passado um bom tempo, que aí a criancinha já estava até grande, né, essa meninazinha dela. Aí o marido dela passou a ir para casa. Ficava só uns 3 dias fora e ia para casa. E foi quando ela, tomando remédio, ela engravidou de novo e teve outra meninazinha. Ela disse que essa gravidez dela foi menino. Essa ainda foi mais sofredora, que ela disse que não comia nada, só vomitava e passando mal, não tinha ninguém que desse suporte a ela. E ela ainda trabalhando com o negócio das coisas que ela comprava para revender, né? E ela disse que saía no meio do sol, a outra meninazinha já estava um pouquinho grande, ela botava a meninazinha e o meninozinho para a creche, ficava o dia lá na creche, pegava só de tarde, e ela grávida, de novo. E o marido, depois que engravidou ela de novo, aí foi que caiu no mundão mesmo. Menina, não vou nem usar o termo, sabe? Caiu no mundão mesmo, que ela disse que foi assim uma das que ela acredita que de longe foi a pior fase que ela passou da vida dela, foi na gravidez dessa meninazinha dela. Aí passou a gravidez toda só também, sofrendo, sentia muita dor, só vivia com dores. E ela disse que foi descobrir que estava grávida, ela já estava com bem 3 meses já de grávida, e ela continuava tomando remédio, né, que ela não sabia que estava grávida. E ela disse que não tinha ninguém, a família dela, ela não acionava a família dela em outra cidade para avisar o que ela estava passando, até porque a família dela parece que não se dava muito bem, né? Como acontece com tantas famílias, gente, eu glorifico com todo o meu coração a Deus, que por mais humilde que nós seja, nós somos muito unidos. A mamãe criou a gente muito unido mesmo, para a glória de Deus. E no caso dessa irmã, não. Ela disse que mesmo a família do marido dela morando lá, na mesma cidade, poderia ajudar ela, dar um suporte a ela, mas era uma família toda torta, toda cheia de desavença. E ela disse que um dia ela foi para uma pregação, aonde foi pregado que, lá em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a partir dali, aquela mensagem entrou no coração dela e ela disse, a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi atrás dessa verdade. Que verdade era essa? Foi quando ela pegou, passou a ler a Bíblia, a buscar na Bíblia, que a palavra de Deus vai dizer o quê? Lá em Isaías, a palavra de Deus diz que se você obedecer, lá no capítulo 1, se você obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Então, ela passou a prestar mais atenção nas coisas,
passou a se voltar mais e começou a pedir ao Senhor que o Senhor transformasse. E naquele momento, ela teve certeza que ela precisava buscar por ela, né? Foi tempo de buscar por ela. Ela disse que ela estava tão sobrecarregada que parecia que ela carregava um caminhão nas costas dela. De tão sobrecarregada de bagagem que não pertencia a ela. De bagagem onde ela se culpava. Por que aquilo estava acontecendo? Será que era culpa dela, do marido dela ter abandonado ela? Que ele abandonou, gente. Ele ia, pelo que eu entendi, teve vez dele passar praticamente de 6 meses sem pisar dentro de casa. E ela disse que começou a buscar, começou a ir mais para os cultos, começou a prestar mais atenção na palavra, começou a ler a sua Bíblia em casa. E foi quando esse salmo, foi quando ela conheceu o Salmo 37, que ela disse que meditava muito nesse Salmo 37. Então ela passou a orar na meia-noite, começou a orar dizendo: a sua palavra fala. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitará em paz na terra e te nutrirá com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Eu tô lendo para vocês o Salmo 37, que é o que diz, né? Ela diz que fazia muita campanha no Salmo 37, mas ela usava muito o versículo 5 e o 7. Mas eu tô lendo para vocês aqui, eu indicaria você a ler do 3 ao 7, né? Normalmente eu, quando vou ler ele, eu leio ele inteiro, porque eu gosto do Salmo 37, é um salmo maravilhoso. E ela disse que começou a buscar mais. E ela começou a esquecer toda a situação a qual começou a auto se perdoar. Começou a liberar perdão para ela mesma, porque ela se culpava. A filha dela do primeiro casamento, que ela tinha um casal, só que a filha mais velha dela meio que era revoltada, né, pela situação e tal. E eles parece que não tinham uma boa convivência. E ali ela começou a liberar perdão para ela, começou a se aproximar da filha dela e pedir perdão à filha dela, começaram a orar juntas e elas ficaram unidas mesmo, né? Porque ela se culpava muito. Na cabeça dela era culpa dela, tudo que dava errado era culpa dela. Gente, ignore o barulho, tá? É um sapozinho que eu já procurei ele e não achei. Mas enfim, voltando para a história da dona Rosana. E ela disse que o tempo foi passando, e ela já não mais se preocupava se o marido dela ia voltar, se não ia. Ela estava buscando por ela. Ela estava focada nela, estava focada na cura pessoal dela. E ali ela disse que foram um bom tempo que ela passou, né? Entra mês e sai mês, e entra mês e entra em ano. E o marido dela envolvido ainda com as coisas mudando, parece que se envolveu até com mulher de policial, né? E eu só sei que, para resumir a história, ela teve a bebezinha dela, né? A outra bebezinha dela, ela teve, ganhou. E os filhinhos dela, os outros, que era o rapazinho, a outra meninazinha, e também a filha mais velha dela, passou aí, né, lá na casa dela. Passou aí com mais frequência, que pelo que ela falou, a filha dela morava com um casal de pessoas da igreja. E essa menina mais velha dela gostava de estar com eles, então ela deixou, ela não deu. A menina gostava de estar lá e ela deixava a menina lá. Então, sempre quando ela estava maiorzinha, quando ela ganhou a bebezinha dela, a filha dela mais velha passou a ir ficar lá, passou a ir dormir lá quando podia, que a menina também estudava. E ela teve, né, a menina dela. E aí, ela disse que não tinha também quase nada, a meninazinha dela não tinha fralda, não tinha roupinha, né, que das outras
as pessoas ainda tinham doado, né? E dessa outra ela fez... As pessoas que havia ajudado, a maioria tinham ido embora às vezes para o Seringal, ou então tinham ido embora para outra cidade. E muita gente de que tinha ajudado ela não ajudou dessa outra vez, né? Que ela teve a meninazinha. Mas ela disse que como ainda tinha roupinha da outra menina, ela usava, foi se virando como pôde. E o tempo foi passando, e as crianças crescendo, né? Graças a Deus, um ajudava daqui, outro dali. E isso, o homem sumido ainda, sabe Deus fazendo o quê? Aí foi quando, depois de a meninazinha já tinha bem 3 meses, foi que ele apareceu lá na casa. Ele sabia que ela tinha engravidado, sabia que ela tava de bebezinho novo. Mas a pessoa quando tá no mundo errado, gente, não adianta você bater cabeça, não adianta você tentar dizer pra eles que eles estão errados, não adianta, não adianta. Não perca o seu tempo, não vá tentar botar na cabeça deles que eles estão, porque eles ainda ficam com raiva de você. O errado, se você for falar, é você. Não adianta. Então, você tem que ficar na sua. E no caso dela, a dona Rosana disse que aí foi quando ela se voltou ainda mais, passou a se ocupar ainda mais na obra, né? Passou aí fazer visita, que as outras crianças ela colocava na creche o dia todo, e a pequenininha, que já tava com 3, 4 meses, ela levava para onde ela ia. Aí passaram a orar, passaram aí fazer visita, e o pessoal começaram a ajudar ela, né? Mesmo ela com as vendinhas dela, vendia as coisinhas dela e tal, e o pessoal começaram a ajudar. E ela orando, e ela disse que foi quando ela passou mesmo a fazer as campanhas na meia-noite no Salmo 37, nesses versículos que ela falou, né? Que é o versículo 5 e o versículo 7. Ela fazia muita campanha sobre isso, mas ela disse que não fazia campanha para o retorno do marido dela. Ela fazia campanha para que o propósito que Deus tinha na vida dela se cumprisse na vida dela. Ela não sabia, mas sabia que ela tinha vindo ao mundo para um propósito. Ela não sabia o que era, mas ela ficava pedindo ao Senhor, né, que o Senhor mostrasse para ela qual era o propósito, mas que ali primeiro o Senhor limpasse ela, que o Senhor transformasse, que o Senhor curasse aquelas feridas do coração dela que ela tinha desde lá dos antepassados, gente. Perdão, com sono, acordei cedo na madrugada para orar. Então, gente, pelo que a gente entende, assim, a gente que busca a palavra, entende que com certeza ela tá com problema de maldição hereditária, né? Questão que quando vai ver, tanto tinha problema da parte do marido dela, quanto a parte da família dela. E ali o tempo foi passando, as crianças foi crescendo, a nenenzinha pequenininha já tava grandinha já. E foi um dia que a meninazinha dela adoeceu, a pequenininha dela adoeceu, e foi quando ele soube, né, o marido dela soube que a meninazinha adoeceu e foi pra casa, foi lá pra casa dela. E quando chegou lá, tinha uma irmã que estava fazendo culto nos lares, mas ela não conhecia essa irmã, só sabia que a irmã estava ali por perto, que estava fazendo culto num lar perto, lá da casa dela. Aí ela disse que a nenenzinha muito doente, a bichinha magrinha, que era uma coisa horrível. E foi quando essa irmã, quando acho que o culto acabou, essa irmã passou por lá, chegou lá, bateu palma, ela foi lá, abriu a porta e a irmãzinha entrou. Menino, ela disse que essa irmã falou tanta coisa com o marido dela, né? Orou nele, orou. Aí foi disso pra ele, que ou ele se consertava, ou ele se voltava para Deus e cuidava do que Deus tinha dado a ele, ou o Senhor levaria a meninazinha, a criança deles. Ela disse que, menina, ela tomou um susto, mas disse que se fosse feita a vontade de Deus, não a dela. Ela não ia estar implorando, suplicando, não. Fosse feita a vontade do Senhor. E ali foi quando ela disse que continuou orando. Ele continuou, gente. Mesmo assim, ele diminuiu, né? As coisas que ele andava fazendo.
ele diminuiu. Mas aí a meninazinha, até a mulher orou, né? Essa irmã que tava fazendo o culto nos lares, a irmã orou e a neném melhorou, ficou melhorzinha. Quando foi no dia seguinte, a neném tava melhorzinha. E nos dias que a menina tava doente, ele ficou lá. Ele ficou lá o tempo todo e tal. Aí ela disse que, acho que tava com uns 3, 4 dias que a meninazinha tava melhor, ele sumiu de novo. Sumiu. Aí ela disse que continuou, ia pra igreja e a neném foi crescendo, graças a Deus. Aí passou um tempo já, ela disse que passou uns 8 meses. Depois disso passou uns 8 meses, né? Que aí tava seguindo a vida, tava vendendo as coisinhas dela. Arrumou um serviço de faxina que ela podia levar a meninazinha pequenininha. A neném dela que já tava bem mais de ano, né? Que é só de 8 meses que a menina tinha ficado boa, que tinha adoecido. Então eu acredito que a neném já tinha 1 ano, já que ela disse que arrumou uma faxina. E essa mulher deixava ela levar a neném para faxina. Ela botava os outros na creche e passou a fazer faxina na casa dessa mulher. E essa mulher tinha condições financeiras. A mulher era boa, dava as coisas para ela, ajudava ela, comprava alimentos para ela e para os filhos. Então ela disse que essa mulher, ela ia fazer faxina 1 vez por semana e levava a nenenzinha dela. A mulher passou a pedir 2 vezes por semana. Aí depois a mulher aumentou, passou para 3 dias na semana. Então ela passou muito tempo trabalhando com essa mulher. Aí as 3 vezes por semana ela ia. Aí a mulher ajudava muito ela, passou a ajudar bastante, né? Quando a mulher precisava viajar para outra cidade, pedia para ela ficar lá na casa, ela ficava. E ela disse que mesmo assim, ela não quebrava os propósitos dela em estar orando pelas madrugadas. Continuou orando pelas madrugadas, orando. Foi quando ela disse que começou um propósito, que se o Senhor tivesse propósito sobre ela e o marido dela, se o Senhor tivesse alguma coisa para fazer através deles dois juntos, que o Senhor fizesse algo, porque do jeito que estava ela não queria mais aquela vida. Não queria de jeito nenhum. E essas crianças já estavam grandes, gente, né? Porque ela, só com essa mulher, ela passou bem uns 5 anos trabalhando com essa mulher, que ela disse que passou muito tempo trabalhando com essa mulher, né, que deu a faxina para ela. Então ela passou muito tempo lá com essa mulher. Foi quando a mulher apresentou outras pessoas a ela, né, que também ajudava ela. E comprava também das coisinhas que ela vendia, as mulheres indicavam para outras pessoas. E as pessoas, para ajudar ela, compravam. Então aí, graças a Deus, as coisas já foi melhorando, né? As coisas já foi melhorando para ela. E ela continuou orando. E ela disse que gente, eu tô dizendo isso porque ela disse que o processo de transformação do marido dela, todo esse processo que ela passou, durou 16 anos. 16 anos. Ela disse que tinha dia que ela orava, já nem acreditava mais, assim, porque do tempo, as coisas que aconteciam, sabe? E ela disse que nunca planejou nenhuma gravidez dela, as gravidez dela, tudo ela tava tomando remédio. Então ela se culpava muito, né? E foi quando ela disse que teve hora dela orar, que ela já não acreditava mais. Ela tava tão cansada que ela já não acreditava mais, porque ela orava e não via nada acontecer em relação ao marido dela, gente. Porque em relação de pessoas ajudarem ela, ela disse que graças a Deus muita gente ajudava ela, né? Às vezes ninguém nem sabia do que ela estava passando, as pessoas ajudavam bastante. Ela ajudava com as comprinhas que ela vendia, né? As coisas, não, as pessoas ajudavam. Então nessa questão aí, ela disse que estava tudo certo. O problema que ela disse que estava cansada é que ela orava e na cabeça dela, quanto mais ela orava, nada acontecia. E ela disse que um dia específico, ele chegou lá na casa dela. Chegou na casa dela nesse dia e disse para ela que para eles tentarem ver se o casamento deles dava jeito. Ver se tinha jeito o casamento deles. Porque ele não queria mais aquela vida, não. Aquela vida dele, ele não estava conseguindo dormir. Não sabia por quê, mas já estava com 1 ano
que ele botava a cabeça no travesseiro e ele tinha cochilos na noite, mas ficava só acordando. E toda hora, no sonho, ele sentia falta da casa dele, queria estar com a mulher dele, né? Os filhos, ele tinha convivido muito pouco, gente, com os filhos. Muito pouco. Mas ele disse que passou a sentir falta da família dele. Então, ela não estava vendo nada, gente. Mas ela disse que ele disse para ela que já fazia 1 ano que ele não dormia. Ele tirava sonos, alguns cochilinhos, né, que ele trabalhava, gente. Durante o dia ele trabalhava. Só não ajudava ela, porque com certeza gastava na safadeza, né? Aí ela disse que ele voltou e sentou com ela e disse para eles tentar ver se o casamento deles ainda tinha jeito. E ali ela sentou com ele e disse: tudo bem, bora. Você tá disposto a gente servir a Deus, buscar a Deus? Tudo bem, tô disposto. Então tá, vamos lá. E foram para a igreja, né? Eles dois foram para a igreja e mesmo em meio a... Ele não entendia nada, não conhecia nada da palavra e foi para a igreja. E ela disse que acredita que nos primeiros anos, assim, que eles passaram aí para a igreja, ele passou a não sair mais de casa, ele só ia para o trabalho, né? Se passasse do horário dele chegar em casa, ele avisava ela. Ele avisava ela que ia demorar, porque ele estava trabalhando, mas ela disse que realmente ele estava. Que ela disse que algumas situações, como ela já tinha conseguido comprar uma motozinha para ela disse que teve algumas situações que ele disse para ela que ele estava trabalhando, precisava entregar o trabalho e que ele ia demorar um pouquinho para chegar em casa. E ela disse que como ele disse para ela onde é que estava, mais ou menos o lugar onde estava, ela disse que pegava a moto bem ligeirinho e ia deixar a moto um pouquinho distante e ia, quando chegar lá, via ele de longe mesmo, ele estava trabalhando lá no que ele estava fazendo. Aí ela disse que realmente, para ver se ele realmente estava mudando, se realmente ele estava disposto a buscar junto com ela, porque sozinha ela estava muito cansada. Aí ela disse que quando ele atrasava, ele ligava para ela e avisava que ia se atrasar e tal. E algumas vezes ela fez isso e realmente era isso que ele estava fazendo. Então isso aí fortaleceu, né, gente? Porque acontece muito em casamento da pessoa dizer que tá fazendo uma coisa e não tá. E no caso dela, e ela disse que ia, mas no fundo ela sabia que ele tava falando a verdade. Aí começou e continuou, né? Orava, fazia campanha, apresentava. Ela disse que via mesmo que ele estava se esforçando mesmo para manter a família deles unida. E então eles passaram, o pessoal da igreja viram que ele estava se tornando uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que realmente queria servir a Deus e passaram a dar cargos para eles dentro da igreja que ele estava. Né, viram como é que ele estava comportado, chegava com as crianças na igreja tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então, mas ela disse que ainda não estava segura 100% que ele não faria o que ele fez com ela, né, e abandonar ela. E ela disse que a meninazinha dela pequena já estava com uma boa idade, assim, já estava grandinha já. E ela disse que foi quando as irmãs, que ela nunca tinha visto, às vezes pessoas que o ministrava na igreja, começaram a dizer a ela que Deus ia dar outra criança a ela. Ela disse que entrava em desespero. Ela disse que chorava dos olhos amanhecer inchado. Aí o seu João Paulo: Rosana, Rosa, ele chama ela de Rosa, não chama Rosana. Rosa, o que você tem? Aí ela disse: não, eu só tava orando e acabei chorando demais. Ele disse: você tem certeza? Eu disse: sim, eu tenho, tá tudo bem. Eu disse: tá bom. Aí ela disse que eles passaram a ser muito parceiro, né? Passaram a ser muito amigos, tudo eles conversavam. E ela disse que viu interesse quando as irmãs entregavam a profecia que Deus ia mandar um filho. Ele só tinha as 2 meninas, gente. E ele tinha o meninozinho, que era só dela, que ele tinha criado como dele, né? O menino chama ele de pai. Só que
Com certeza, eu não sei, ela não disse isso, mas com certeza ele queria um filho dele mesmo, um filho homem, né? E foi quando passaram a entregar essa profecia a ela que Deus ia dar um filho a ela, outro filho, ia dar um filho homem a ela. Não, 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 não. Ela disse que se ela já tomava pílula, ela disse que passou aí na farmácia, ela tomava a injeção, tomava a pílula e ainda teve vez de usar outros métodos de proteção, né? Então o tempo foi passando e o tempo passando e o pessoal entregava a profecia a ela e ela disse que não demonstrava para ele, né? Para ele não ficar triste, ela não demonstrava para ele que ela não queria não. E aí foi um dia que ele disse para ela: Rosa, a irmã me viu lá na rua e disse para mim que Deus vai nos mandar outro filho. Aí ela disse que eu chega, deu frio da espinha dela. Aí ela disse: mas é bom a gente esperar mais um pouco e tal. A gente tá nessa correria. Agora a gente tem cargo na igreja. Fica cansativo pra tu, João. Que ela chama ele de João, né? Fica cansativo pra ti. Aí tá, ele disse: tá bom, tudo bem. Aí passou a trabalhar mais ainda. Mais do que ele já trabalhava, ele passou a trabalhar, né? Esperando a promessa da criança. E ela disse que aí o tempo foi passando e pessoas de outra cidade que não conhecia eles, nunca tinham visto, quando tinha agenda para ministrar lá na igreja deles, passou a dizer para ela que via o Senhor dando um filho homem para eles. E ela disse que não. Não, 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 não. No fundo, ela disse que não abria a boca para dizer que não queria. Mas no fundo, ela dizia: não, não, não. Por quê? Porque ela sabe o que ela havia passado. As 2 gravidez que ela tinha passado, ela passou só. Ele nunca estava lá com ela, né? Aí ela disse que toda vez que ela recebia essas profecias, ela disse que ficava, sabe, naquela preocupação de dizer que ela ia viver tudo de novo e tal, e não sei o que. Até que um dia, ela disse que teve uma irmãzinha que foi ministrar na igreja deles, e essa irmãzinha foi orar nela e entregou essa profecia. Aí disse pra ela: minha filha, eu vou te dar o filho homem, mas você dessa gravidez, tudo que você não teve das outras gravidez, tudo, seu marido vai estar do seu lado, ele vai segurar na sua mão, ele vai lhe dar todo o suporte que você precisa e você não vai precisar comprar nada, porque o seu filho vai ter desde do sabonete o carrinho, né, o carrinho do bebê. Aí ela disse que aquilo meio que como havia sido o Senhor que tinha dito, porque ela disse que antes, até então, a pessoa não tinha falado nada, mas por aquela angústia ficar no coração dela dizer, passar tudo de novo e tal, e não sei o que, o Senhor usou uma irmã que a irmã nunca nem sequer tinha visto ela, e a irmã disse a ela que ela aquietasse o coração dela, né, porque tudo que ela tinha passado nas gravidez anteriores, ela não passaria da outra gravidez dela, né? Aí o tempo foi passando e ela disse que foi quando ela adoeceu, ela ficou doente e adoeceu do estômago dela e só vomitava e aquele mal-estar. E ela disse que nunca sequer passou pela cabeça dela que ela tivesse grávida. Não, não, não. Ela disse que ela tomava injeção, todo dia ela tomava a pílula dela, nunca sequer era a última coisa que ela acreditava que ela tivesse grávida. Então ela sentou com o marido dela e disse pra ele que acreditava que ela tava com alguma doença, porque não tava, tinha alguma coisa errada com ela. Gente, e mais tem um porém, tá? No decorrer disso, ela foi diagnosticada com câncer no útero, tá? Só que na oração, ela orando, fazendo propósito,
Deus curou ela. Ela foi curada, para a glória de Deus. E aí, ela diz que ela tem inúmeros testemunhos, né? Muitos testemunhos de quantas coisas o Senhor fez na vida dela, né? Curou o pai dela, né? Quando o médico também havia desenganado. São testemunhos que ela fala que se eu quiser contar, pode contar. Mas como o intuito é falar sobre restauração de casamento, e então ela disse que disse pro marido dela e eles foram procurar médicos e médicos e trocando de médico, né, para ver o que ela tinha, e eles não descobriram o que ela tinha em momento algum. Nenhum dos médicos suspeitava que ela tivesse grávida, nenhum, porque o diagnóstico, os sintomas, as coisas não levava a, em momento algum, e ela disse que a menstruação dela continuava normalmente. E foi quando ela disse que dormiu numa noite e na madrugada ela sentiu no coração dela, com toda a convicção do mundo, que ela estava grávida. Aí ela disse que coisa estranha. Aí quando foi no dia seguinte de manhãzinha, ela disse que não disse nada pro seu João. Ele saiu para trabalhar como de costume. E ela disse que pegou, foi bem ligeirinho lá na farmácia, né? Levou os meninos dela para aula, é claro, foi deixar eles na aula. E na volta ela disse, passou na farmácia, pegou um teste e ela fez. Ela disse que quando ela colocou o teste no xixi, já subiu os 2 pauzinhos numa velocidade. Ela disse que tomou um susto, aí esperou, né, o marido dela chegar. Quando o marido dela chegou, aí ela contou pra ele que ela tinha feito um teste e ela tava grávida. E ela disse que o marido dela ficou numa alegria, menino. Pense num homem que ficou alegre. Aí foram logo no dia seguinte, né, de manhãzinha, fizeram o exame de sangue. E segundo ela, quando eles foram fazer a ultrassom, ela já ia fazer, era 5 meses de gestação, né? Que ela disse que quando, para ver se estava tudo certo, que ela disse que não sentia nada mexer na barriga dela, não tinha nenhum sintoma de gravidez. Ela sentia uns mal-estar, mas não era sintoma de gravidez. Ela disse que ela e o marido dela, depois que fizeram o exame de sangue, eles dois decidiram fazer a ultrassom. Quando eles chegaram lá, né, ia fazer 5 meses que o médico disse. Disse até que era um menino. Aí ela disse que tomou um susto. Aí naquela alegria toda, né, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. Mas o meninozinho dela já tá grande, gente. Não é mais um bebezinho, não. Ela disse que aí foi a gravidez inteira, menina. Ela não pôde mais trabalhar, que ele não deixou de jeito nenhum. Não deixava sequer. Ele saía de casa, já deixava tudo, ele, antes de sair de casa de manhãzinha, ele já corria na farmácia, comprava pão, né, deixava tudo prontinho, já deixava, às vezes, já deixava, né, já deixava o café pronto, tudo certinho pra ela, às vezes já deixava até ela tomada café. Quando era meio-dia, ele vinha pra casa às pressas, ele não tinha hábito de vir pra casa meio-dia, então passou a vir pra casa todo meio-dia. Se ela tivesse ruim, vomitando alguma coisa, ele não deixava nem ela ir pra pia. Ela disse que a gravidez dela todinho, 9 meses, ela praticamente passou dentro de casa. Ela saía escondido, porque não que ela fizesse as coisas escondidas, mas ela disse que ele dizia assim, mas minha velha, você quer o quê? Você quer que eu compre? Você quer que eu vá lá buscar pra você? Não vá não, você já não é nenhuma jovem pra você estar por aí andando e tal, é muito ruim pra você estar andando por aí. Ela dizia, não, eu vou sozinha. Ele dizia, não, vai não. Você quer ir andando devagarzinho? Coisa que ele nunca sequer pensava em fazer. Ela disse que ele pegava na mão dela, se fosse um lugar assim um pouquinho perto, que dava pra eles ir andando, né? Que ela disse, não, mas eu quero ir caminhando. Diz que é bom caminhar, não sei o que. Ele disse, tá, mas eu vou com você. Pegava na mão dela e ia com ela pros cantos e tal, passava na sorveteria, comprava um sorvetezinho e voltava. Ele dizia, já viu, já tá boa essa caminhada, tu andar por aí, depois tu passa mal por aí, porque de vez em quando tu tá com tontura, é bom tu ficar em casa. Se tu precisar de alguma coisa, eu trago pra tu.
Aí tá tudo certo, tá combinado, posso trabalhar despreocupado, porque se for pra tu ir pra rua, pra algum lugar, eu vou ficar preocupado contigo. Aí ela disse que ela já era com raiva. Ela dizendo, tá, gente? Diz ela que já era com raiva, que dizia, eu sempre fui livre, eu queria ir vender as minhas coisinhas, que ela ainda tinha esse hábito de querer vender as coisinhas dela. Aí eu disse, não precisa não, graças a Deus eu tô ganhando bem, eu posso comprar as coisinhas, não tem problema. E ela disse que as coisas realmente começaram a chegar na porta da casa dela. Sabe, pessoas chegavam com pacotes de fraldas boas. Ela disse que o pessoal só deram coisas boas a ela, coisa de primeira mesmo. Que o marido dela foi se especializando e o trabalho dele, ela disse que ele só trabalha pra gente que tem muitas condições, né? Aí ela disse que a patroa, os patrão que o marido dela fazia serviço na casa deles, ela disse que ele só dava coisa de primeira, né? Eu senti de comprar, sua esposa tá grávida, ele fazia questão de onde ele chegava, ele dizer que a esposa dele tava grávida, ia dar mais um filho a ele. Aí o pessoal, eu senti no meu coração de dar esse presentinho pra sua criança, você aceita? Ele disse, tudo bem. Então ela disse que foi chegando coisa na casa dela, ganhou o carrozinho, né, ganhou o bebê conforto, ganhou tudo. Ela disse que realmente do jeito que foi dito pra ela aconteceu. O filho dela, quando nasceu, ela disse que ela não teve problema na gravidez dela, só nos primeiros meses que ela passou mal, depois não. Foi uma gravidez muito tranquila, ela passou a gravidez toda muito bem. Quando foi pra ganhar neném, o marido dela tava lá com ela. Ela disse que quando o bebezinho dela nasceu, as roupas que eles dois haviam comprado, né? Ela disse que eles compraram pouquinha, né? Roupinha de bebê, eles compraram muito pouco porque eles ganharam muita coisa. Mas ela disse que foi muito engraçado, porque roupinha de bebê, ele quase não ganhou, neném. Ele tinha, porque eles tinham comprado, eles dois. Ela disse que quando a criança nasceu, não coube a roupa que eles tinham comprado. Foi preciso ir lá e comprar roupa para a criança de 1 ano, porque o bebezinho deles era muito grande, né? Uma criança saudável, cheia de vida. E para a glória de Deus, até hoje, né? Eles dois se tornaram muito unidos, tudo eles conversam, tudo que eles vão fazer. E graças a Deus, ela disse que eles estão muito bem. Sempre eles tiram um tempo para viajar. As crianças já estão tudo grande, né? Só esse que ainda tá pequeno, eu não sei. Ela disse a idade dele. Eu não sei bem, ela só mostrou a foto que ele já tá bem grandinho já. Já tá bem grandinho. Então, o que eu digo para vocês? Gente, busquem pela sua cura. Busque, porque todo o processo que a gente passa, gente, é muito complicado. Se você não se voltar mesmo para você, de você orar por você, buscar por você, gente, as coisas não fluem. Por quê? Porque você adquire doenças para o seu corpo, você adquire ansiedade. Quando você vai estudar sobre doenças, você vai ver que todas as doenças, elas são desenvolvidas justamente por problemas emocionais. Aí você põe todo o seu foco, porque foi como a dona Rosana estava dizendo, enquanto ela lutava com as próprias forças, o marido dela passar de 6 meses sem pisar na casa dela. E ela disse que não ligava para ele, nada. Não, mesmo ela tendo os filhos com ele, ela não perturbava. Aí, o que eu digo para você com isso? Quando ela fala que ela passou a buscar por ela, orar por ela, e também, logicamente, que ela orava para Deus, que se o Senhor tivesse propósito naquele casamento, que o Senhor fizesse o mover, que o Senhor transformasse o marido dela, que o Senhor fizesse a vontade dele. Agora, quando você diz, não, Senhor, tem que restaurar, Senhor, vai lá, machuca, quebra uma perna, faz isso, faz aquilo, Deus não ouve. Eu só quero te dizer que o Senhor até pode ouvir, mas Ele não vai responder. Porque você precisa orar e pedir para Deus, Senhor, me transforma, Senhor, me liberta.
eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu te peço que eu seja uma pessoa melhor a cada dia. Clame ao Senhor. Enquanto você clama a Deus por você, né, que foi no caso da dona Rosana, ela disse que enquanto ela buscava com as próprias forças dela, nada acontecia, nada, vixe Maria, nada. Mas aí a partir do momento que ela começou a clamar por ela, para que ela fosse liberta, transformada, graças a Deus o Senhor fez o mover, gente. Então não vai ser diferente na minha e na sua vida. Temos que orar por nós e pedir. Eu sempre indico, gente, leia o Pai Nosso. Tá lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6 em diante. Perdão, 6 não, do 9 em diante. Mateus, capítulo... Glória a Deus, eu vou só confirmar, porque é bom a gente confirmar, né, gente? Glória a Deus, o vídeo já tá bem comprido. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, santo. Mateus 6, do 9 em diante. Mateus, no capítulo 6, vai estar o Pai Nosso lá. Que o Senhor Jesus fala, né? Lá no versículo 5, a oração modelo. E quando os orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando os orares, vai para o teu quarto e após fechar a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando os orares, não use de vã repetição, como faz os pagãos, pois imagina que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tem necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão vos orarei. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, gente, relembrando a vocês, segunda-feira, dia 11, vamos estar iniciando um propósito no monte, em prol da sua restauração, em prol do que você tem pedido ao Senhor, né? Então, vou estar lá em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Já peço a você que pode, se inscreva, curta, comente e compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas. Não desanime, gente. A própria palavra de Deus diz que o céu é tomado por esforços. Não cruze os seus braços e diga, mas fulano disse para me abandonar. Você é que sabe. Quem quer a bênção é você. Amém? Como eu falei no vídeo anterior, você que sentir de fazer o propósito não é obrigado a você, você dar nada. Eu só disse que se você sentir no seu coração e você pode ajudar com a condução, gente, nos comentários fixados, tem lá a chave para você estar ajudando com o transporte, para a gente estar indo para o monte e voltando, amém? Desde já, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não desista da sua família, continue perseverando, crendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai dar tudo certo, você tem que ter fé, você tem que acreditar que Deus ele está no controle de tudo e o Senhor vai mudar a situação. Eu peço muito para vocês, gente, busque por vocês, peçam a Deus pela sua cura e o mais o Senhor fará na minha e na sua vida, amém? Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, repleto de paz, de bênção, de tranquilidade e a certeza de que Deus ele está até preparando aí um hino da vitória para você, amém? A paz do Senhor Jesus.